Bem-vindos ao webinar de hoje, dedicado à assinatura eletrónica. O meu nome é Andreia Jota e eu sou diretora de Marketing e Comunicação da Câmara de Comércio e serei a vossa anfitriã. Assistimos nos últimos meses a uma nova era digital. O teletrabalho, as videoconferências como esta, e-commerce, etc., são áreas que assistiram a um crescimento exponencial de utilizadores, em particular no que diz respeito às empresas. Então, e assinar documentos? Como é que fica este tema no meio de toda esta digitalização? A assinatura eletrónica revela-se realmente um importante instrumento para uma maior eficácia no crescimento da utilização das novas ferramentas digitais. Por isso mesmo, e com o objetivo de dar a conhecer qual o valor legal das assinaturas eletrónicas e apresentar soluções práticas e casos de estudo neste âmbito, a Câmara de Comércio juntou-se à Quatro Casas e à Multicert para levar até si a sessão de hoje. Antes de passar a apresentar os nossos convidados, recordo mais uma vez que este webinar será gravado e que iremos disponibilizar mais tarde um link para a gravação do mesmo e que durante a sessão o vídeo e os microfones deverão estar desligados. Se tiverem qualquer dúvida, poderão sempre colocá-las na rúbrica do Q&A e eu terei todo o gosto em colocá-las depois e apresentá-las aos nossos convidados. Então, a primeira parte da sessão de hoje será conduzida pela Quatro Casas, nomeadamente pela Sónia Queiroz Vaz, que é coordenadora da área de Propriedade Intelectual, Dados Pessoais e TMT da Quatro Casas. Ao seu lado estará também a Telma Carvalho, consultora da área de comercial e societário também da Quatro Casas, e ainda a Nicole Fortunato, associada principal da área de Propriedade Intelectual e TMT. Muito bem-vindas às três, obrigada por também terem aceito este desafio e estarmos em conjunto a dinamizar este webinar. Também dou as boas-vindas ao Salvador, que é o diretor comercial da Multicert e que mais à frente eu terei a oportunidade de apresentar com maior detalhe. E assim, passava a palavra à Sónia, penso que será ela que irá lançar aqui este tema das assinaturas eletrónicas e recordo mais uma vez, qualquer dúvida que tenham, por favor, coloquem-na no Q&A. Obrigada a todos. Andreia, muito obrigada, bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada por estarem presentes no nosso webinar. Agradeço também à Andreia e à Câmara de Comércio e ao Salvador e à Multicert estarmos a fazer parte deste e organizar hoje este webinar. O nosso objetivo hoje, como poderão ver, e como a Andreia também já foi antecipando, prende-se um bocadinho com o contexto que vivemos, quando estávamos em plena pandemia, em contexto de Covid-19, em que realmente, em contacto com outras áreas de prática do nosso escritório, incluindo a área de M&A, na qual trabalha a nossa colega Telma Carvalho, efetivamente sentiu-se uma preocupação no contexto de isolamento, uma preocupação por parte dos nossos clientes e dos nossos contactos sobre como é que vamos agora operacionalizar o dia-a-dia das empresas, como é que nós vamos assinar documentos, como é que nós vamos assinar atas, como é que nós vamos preparar documentos e entregar documentos a clientes e a trabalhadores, e portanto nesse momento sentimos realmente um desafio que nos levou a preparar algumas intervenções para ajudar os nossos clientes a perceberem que soluções é que tinham à sua disposição e que os podiam ajudar neste momento. Saindo depois da situação de emergência e em estado de calamidade e já numa situação de desconfinamento, o que percebemos é que efetivamente se tinha verificado um aumento do comércio eletrónico muito significativo. Obviamente que já se tinha vindo a verificar, mas em contexto de Covid-19, efetivamente, houve uma enorme aceleração da digitalização de algumas empresas, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Efetivamente, o que temos ouvido e o que alguns estudos demonstram é que efetivamente houve um processo, uma aceleração de digitalização em algumas semanas equivalente àquilo que se esperava que acontecesse em vários anos. E, portanto, o que
sentiu foi o recurso a todo um conjunto de novas tecnologias como alternativa, um pouco repensar da forma como as empresas e como todos nós queremos e temos de trabalhar e de viver. Portanto, houve a necessidade das instituições e de todos nós nos reinventarmos, seja através do recurso ao teletrabalho, seja através do recurso à escola virtual, seja através do recurso às compras online e à contratação eletrónica, enfim, ainda que com a preocupação na segurança e na confiança, o que é um facto é que parece-nos que demos aqui um passo de gigante em termos de evolução e de utilização de tecnologias. E, portanto, nessa medida, o objetivo deste webinar é um pouco dar informação a quem está a assistir sobre de que forma é que os documentos eletrónicos e de que forma é que os produtos associados à assinatura eletrónica podem dar efetivamente segurança e confiança nas transações, qual é o regime jurídico que nós temos em vigor, qual é o valor legal deste tipo de produtos, e depois fazer aqui um bocadinho a ponto com aquilo que na prática é a aplicação destas soluções, alguns exemplos com soluções muito práticas a implementar nas empresas e também pelas próprias pessoas singulares. E, portanto, nessa medida eu passava a palavra à Telma. Olá, obrigada Sónia, bom dia a todos. Bem, como a Sónia disse, neste período em que de repente de um dia para o outro nos pediram para ficar em casa, não tivemos muito tempo para nos adaptar. E uma das questões que se começou por levantar e que muitos clientes nossos nos colocavam é como é que vamos assinar documentos, nomeadamente documentos simples como atas, nem sequer estamos a falar de escrituras ou documentos que têm que ter uma forma. E com isto começo por dizer que em geral os contratos, a não ser que a lei exija, não têm que ter uma forma escrita. No entanto, por razões de segurança jurídica e por aumento das transações no comércio jurídico, por aumento da litigiosidade para prova, começou-se a adotar de uma forma mais consistente a forma escrita dos contratos. Mas uma compra e venda de qualquer produto pode ser feita, que não seja um imóvel, pode ser feita sem ter uma forma escrita, só com a entrega e com o pagamento do preço. E aí, na forma escrita, o que é que nós consideramos para validar aquilo? Não basta que termos um documento escrito, nós temos que assinar esse documento, mesmo que essa assinatura não seja feita presencialmente, ou seja, perante a outra parte. Posto isto, qual foi a dificuldade agora? Para muita gente foram dificuldades práticas no teletrabalho, não ter impressora em casa, por exemplo, eu não tenho, e portanto não podia imprimir o documento para poder assiná-lo, uma simples carta para poder assinar, não ter a questão da assinatura, ter que enviar o documento, ter que sair de casa para entregar os documentos, portanto tudo isso foram questões que se colocaram neste período e que tornaram mais emergente esta questão da assinatura eletrónica. Por exemplo, nós temos já em alguns dos códigos, do Código das Sociedades Comerciais e do Código Comercial, que fala-nos da exigência escrita de alguns documentos, mas depois no Código das Sociedades Comerciais temos que a obrigação do documento escrito ou documento assinado pode ser feito por assinatura eletrónica, desde que fiquem assegurados níveis pelo menos equivalentes de inteligibilidade e durabilidade. Portanto, temos aqui já uma possibilidade de assinar atas, de assinar outros tipos de contratos que estejam previstos neste código através disto. Para além disso, temos também a assinatura, como vão aqui, as minhas colegas vão falar de uma forma muito mais aprofundada, e o Salvador, claramente, de uma forma ainda mais aprofundada da questão da validade das assinaturas e como é que são feitas e da parte mais prática. Para além disso, existem outras formas, por exemplo, no Acrobat Reader é possível pormos o nosso certificado digital para assinar um documento. Há quem faça também, embora com a validade seja duvidosa, de colar uma assinatura como esta que eu tinha no primeiro slide nas cartas. Portanto, vai depender muito depois do documento que queremos e para que é que queremos utilizar esse documento,
e para que efeitos é que esse documento vai ser utilizado. Para responder a isto, ou seja, quanto à forma como pode ser esse documento utilizado e à prova que essa assinatura faz, acho que a Nicole vos vai poder ajudar nesta questão. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada, antes de mais, por nos prestigiarem com esta audiência tão preenchida. E esperamos que este encontro corresponda às vossas expectativas e que, sobretudo, permita desmistificar aqui um bocadinho o recurso às assinaturas eletrónicas no contexto empresarial. Reforço, estejam à vontade para colocar as vossas dúvidas e questões pelo chat, pelo Q&A ou por e-mail. Nós gostamos destas sessões dinâmicas e, portanto, acho que é sempre importante reforçar este ponto. E porquê é que eu falo de uma desmistificação da assinatura eletrónica no contexto empresarial? Porque, apesar da assinatura eletrónica já existir e ter valor legal em Portugal desde 1999, portanto 10 anos antes da existência do browser que todos conhecemos, que é o Chrome, que foi fundado em 2008, continua nos dias de hoje a não ter uma aplicação prática expressiva no contexto empresarial. E o que entendemos é que, de facto, como disse a Telmi bem, no contexto desta pandemia Covid fomos um bocadinho empurrados para digitalizar e desburocratizar alguns processos internos nas empresas, em particular em áreas como o purchasing, a gestão comercial e a gestão financeira. Passando então aqui ao tema que nos reúne aqui hoje, achamos que é importante recordar a definição de assinatura. Portanto, é um método de identificar alguém e de esse alguém mostrar a sua concordância com determinado facto, objeto ou conteúdo. Tem de consistir num sinal distintivo e único por parte do autor, de forma a que este se torne identificável perante os outros e que se certifique de forma inequívoca a sua vontade em concordar com aquele documento. Existem dois tipos de assinatura, a autógrafa ou manual, que todos nós conhecemos e bem, não é? E a eletrónica, que, como veremos adiante, pode ou não ser digital. Um ponto prévio importante aqui é recordar que a digitalização de uma assinatura não lhe retira a natureza de assinatura manual, ou seja, quando nós assinamos manualmente um documento, vamos à impressora, fazemos um scan ou uma digitalização e enviamos esse documento a um terceiro, aquela assinatura continua a ser uma assinatura manual, mas copiada ou fotografada, tal como o próprio documento, e enviada nessa condição, não se torna uma assinatura eletrónica. Por isso, e em termos essenciais, a lei aplicável identifica dois tipos de assinatura eletrónica. A assinatura eletrónica avançada, digamos assim, e depois a assinatura digital. São diferentes, apesar de muitas vezes haver uma confusão aqui nos conceitos. A assinatura digital baseia-se num sistema criptográfico assimétrico que é tecnicamente validado, e esta é a sua diferença da assinatura eletrónica. Portanto, em conclusão, nem todas as assinaturas eletrónicas são efetivamente assinaturas digitais, e vamos ver isso aqui um bocadinho mais à frente no slide seguinte. E, portanto, quais são os critérios da assinatura eletrónica avançada? Será a assinatura que identifica de forma unívoca o titular como autor do documento, a sua aposição depende apenas da vontade do titular, é o titular do documento que controla exclusivamente essa assinatura, e a sua conexão com o documento permite detectar toda e qualquer alteração superveniente. Já a assinatura eletrónica qualificada acrescenta aqui um fator de segurança que é o tal certificado qualificado, ou seja, no fundo, através de um método criptográfico, que o Salvador vai de certeza descrever melhor do que nós juristas, acrescenta aqui uma segurança adicional que a assinatura eletrónica avançada mais simples não tem. Em todo o caso, seja manual ou seja certificada, qualquer assinatura tem sempre que ter, independentemente de ser manual ou ser eletrónica, qualquer assinatura tem sempre que reunir aqui critérios de equivalência. São a garantia da autenticidade, a garantia de integridade, a evidência cronológica e, acima de tudo,
garantir que depois de assinado o autor não deve conseguir rejeitar a sua assinatura. Em termos de enquadramento legislativo, relevam essencialmente 2 diplomas. O Decreto-Lei número 290-D/99, portanto, como estávamos a indicar no início, Portugal foi pioneiro na criação de um sistema que reconheça o valor jurídico dos documentos eletrónicos. Um exemplo muito prático que nós temos aqui é, por exemplo, o exemplo da contratação pública. Portanto, desde cedo, Portugal criou uma plataforma de contratação pública que recorrem a envio de documentos eletrónicos e a assinaturas digitais. Algo que, estranhamente, não se repercute na mesma medida às empresas, portanto, ao setor privado. E é, no fundo, se calhar agora com a pandemia e com esta reclusão forçada, que podemos aproveitar aqui um bocadinho este crescimento nesta área que entendemos que é essencial para desburocratizar alguns processos dentro das empresas. Depois temos o regulamento, já muito mais tarde, portanto em 2014, temos o regulamento 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, que o que acrescenta? Ou seja, este regulamento cria o chamado eIDAS, que é o Trusted Services in Electronic Communications, e esta é, no fundo, uma plataforma que agrega todos os prestadores de serviços de confiança, como é o caso da Multicert, presente aqui hoje, que, no fundo, permite que o documento que seja eletronicamente assinado em Portugal tenha também validade noutro Estado-membro dentro do espaço económico europeu. É, portanto, esta mais-valia que é trazida pelo regulamento, mas num contexto legal, o valor legal é o que é dado pelo Decreto-Lei de 290 de 99. Assim sendo, a assinatura qualificada terá, nos termos da lei, a força probatória de documento particular assinado. Já a assinatura avançada é avaliada nos termos gerais do direito, ou seja, fica sujeita à livre apreciação do juiz. Agora, pergunto, isto será necessariamente pior do que a assinatura manual? Ou seja, nós sabemos que normalmente quando o purchasing aparece na empresa com uma proposta de conversão dos procedimentos internos em assinaturas digitais, há sempre um certo receio por parte do legal e dos departamentos jurídicos em aceitar essa conversão. Mas sugiro aqui que vejamos alguns exemplos práticos que acontecem nas empresas. Quando enviamos um conjunto de versões impressas de um contrato e pedimos a um fornecedor ou cliente para assinar e devolver um original, não ficam também essas assinaturas sujeitas à livre apreciação do juiz? São assinaturas manuais simples, sem qualquer certificação ou garantia de que efetivamente foi o signatário pretendido que os assinou. E, portanto, diríamos mesmo que na assinatura eletrónica avançada o grau de credibilidade e fiabilidade é maior, na medida em que a maioria dos prestadores de serviços já utiliza fatores de dupla autenticação na identificação dos signatários. Por exemplo, utilizam uma plataforma em que é enviado um e-mail ao potencial signatário, mas após receber esse e-mail, esse signatário ainda vai receber uma mensagem para comprovar a sua identidade no telemóvel, um SMS. Isto é um exemplo, mas poderão haver outros sistemas de dupla autenticação. O que lhe confere, obviamente, na nossa opinião, maior credibilidade do que este sistema de enviar por correio, para além de ser muito mais eficaz e muito mais rápido. Portanto, há empresas que às vezes têm uma dificuldade imensa e perde-se muito tempo, não sei se será esse o vosso caso, podem partilhar no Q&A se quiserem, perdem muito tempo na recepção e validação de versões assinadas, de contratos, de atas, enfim, de uma série de documentos de validade corporativa que, de facto, têm urgência em ser fechados e temos que acelerar aqui um bocadinho estes processos. Aqui, eu diria, no entanto, que temos apenas como fator negativo ou potencialmente negativo a pouca jurisprudência disponível sobre a validade de assinaturas eletrónicas e, eventualmente, alguma inexperiência dos tribunais e juízes em Portugal a avaliar esta modalidade de assinatura. Eu penso que este poderá ser o único receio que pode ter aqui alguma validade. Ainda assim, entendemos que hoje em dia, com os mecanismos tecnológicos oferecidos pelos prestadores de serviço, e o Salvador seguramente estará de acordo com a nossa visão, entendemos que a segurança é cada vez maior e, portanto, a possibilidade de impugnação é cada vez menor.
E é precisamente sobre estes prestadores de serviços de confiança, no fundo empresas como a Multicert, que está presente aqui hoje, que a minha colega Sónia Queiroz irá falar de seguida, entre outros temas, designadamente no contexto da validação destes prestadores pelo AIDAS. Sónia? Muito obrigada, Nicole. Exatamente, só para reiterar que efetivamente nós temos no nosso ordenamento jurídico a legislação aplicável já é bastante antiga, digamos assim, temos o diploma base, é de 1999, mas a aprovação do regulamento EIDAS veio trazer efetivamente alguma segurança e confiança adicional, principalmente porque para as pessoas que trabalhavam já nestas áreas de prática, desde essa altura, havia efetivamente alguma dificuldade, principalmente para multinacionais e para grandes grupos de empresas, alguma dificuldade em conciliar e compatibilizar determinadas soluções e produtos de assinatura eletrónica, por exemplo, que cada uma das empresas utilizava em cada um dos países em que tinha atividade. Muitas vezes, por exemplo, a empresa do grupo em Espanha utilizava e recorria a um determinado prestador de serviço e a uma ferramenta específica, e depois nós tínhamos alguma dificuldade em reconhecer ou em tentar fazer aqui uma avaliação e um assessment sobre se aquele prestador de serviços em concreto e aquela solução em concreto tinha o mesmo valor probatório em Portugal, se dava a mesma segurança ou não. E, portanto, efetivamente o regulamento EIDAS veio dar aqui uma ajuda, porque, por um lado, reconhece todo um conjunto de produtos ou de soluções de identificação eletrónica e, ao mesmo tempo, reconhece estes prestadores de serviços de confiança. E podemos estar a falar, por exemplo, neste caso, de serviços que consistem, por exemplo, na criação, na verificação e na validação das identificações eletrónicas, de selos eletrónicos, de selos temporais, de serviços de envio registado eletrónico, de certificados relacionados com todos estes serviços, mas podemos estar a falar também, por exemplo, na criação, na verificação e na validação de certificados para autenticação de websites, de sítios web, ou mesmo serviços que têm a ver com a preservação das assinaturas, selos ou certificados eletrónicos relacionados com todos estes serviços. E, portanto, em termos de valor legal e como eu referia, de segurança e de confiança, este diploma, este regulamento EIDAS veio trazer a possibilidade de eu conseguir verificar e saber se uma determinada entidade está certificada e quais são os tipos de serviços de confiança que está habilitada a prestar. E, portanto, este registro europeu de serviços de confiança das empresas certificadas, que está disponível através deste link que está aqui inserido, permite a uma entidade que tenha interesse nestes produtos não só perceber se estamos a falar de um trusted service, de um trusted provider, por um lado, mas também perceber quais são os serviços de confiança que essa empresa presta. E, acima de tudo, a crescer com a vantagem que eu consigo perceber que se esse prestador de serviço é um prestador de serviços reconhecido, com serviços de confiança reconhecidos num Estado-membro da União Europeia, depois, no Estado em que eu me encontrar, esse reconhecimento também se vai verificar. Se está reconhecido em Espanha, vou dar um exemplo muito prático, também será um serviço de confiança ou uma empresa certificada em Portugal. E, portanto, no que respeita à segurança e à confiança, efetivamente temos um passo gigante com este regulamento. Muito rapidamente, e antes de passar a palavra ao Salvador, o que nós conseguimos ver daquilo que fomos referindo até ao momento é que há efetivamente todo um conjunto de documentos, como contratos, como atas ou outros documentos societários, comunicações a trabalhadores, comunicações a clientes, que podem efetivamente ser assinados de forma segura, com recurso à assinatura eletrónica, sendo que o nosso ordenamento jurídico reconhece, dá um valor probatório aos documentos eletrónicos que sejam emitidos e às assinaturas que sejam apostas nesses mesmos documentos. E, portanto, sintetizando, todos os contratos para os quais a lei exige a forma
documento escrito e assinado podem ser assinados com recurso, por exemplo, à assinatura eletrónica qualificada, rebuscando um pouco o que a Nicole e o que a Telma também comentaram. Temos aqui alguns exemplos de contratos que podem ser assinados e que terão o valor legal reconhecido e que a Nicole teve a oportunidade de referir. Excepcionalmente, o que é importante reter é que há efetivamente alguns documentos que não podem ser assinados com recurso à assinatura eletrónica e que serão, por exemplo, os documentos para os quais a nossa lei exija a forma de escritura pública ou um documento particular autenticado que exige a presença das pessoas que pretendem assinar o documento para que o notário ou quem vai fazer esta autenticação possa efetivamente atestar que a pessoa ouviu o teor do documento que vai assinar e, portanto, nestes casos, estas são exceções, pode efetivamente acontecer, pelo menos até à data, pode efetivamente acontecer que estes documentos não possam ser assinados. Ou, obviamente, aqueles que especificamente obriguem à assinatura autógrafa ou manuscrito. E, portanto, nesta medida eu passava agora para uma aplicação prática, mais prática destas matérias que falámos, passava a palavra ao Salvador. Salvador, se calhar agora, antes de passarmos à sua apresentação, obrigada Sónia, e como temos aqui 2 ou 3 questões que eu acho que se calhar poderíamos responder à nossa audiência, vou colocá-las. Portanto, uma, até se calhar em particular já foi respondida, as assinaturas eletrónicas emitidas, por exemplo, pela Multicert são válidas no estrangeiro? Eu posso responder a isso, do ponto de vista mais prático. A Multicert depende, a resposta é depende. Porquê? A Multicert está compliant com o EIDAS e com os serviços de assinatura a nível europeu, portanto, do ponto de vista global, sim, são. Mas o que acontece? Pois há especificações locais que poderão obrigar a que os certificados sejam reconhecidos localmente de formas diferentes. Por isso, depende dos países que estamos aqui a falar, a palavra é sempre depende. Ok. Rui, se quiser então talvez ter uma informação mais precisa sobre esta validação, por favor identifique que país é que está a falar. Agora temos aqui uma outra questão relacionada com assinaturas de atas por membros estrangeiros. Não temos mais informação, não sei se... Aqui eu posso acrescentar, ou seja, nós temos inclusive uma parceria com uma empresa que é especializada na assinatura de atas, tem softwares para atas que se chama Arquivata e o que está a utilizar para a assinatura destas atas são 2, ou certificados digitais ou one-time password enviado para o telemóvel, onde é feita uma identificação da pessoa e de qual é que é o número de telefone dessa pessoa, portanto há uma identificação e depois é disponibilizada a ata para assinar por SMS, one time password a enviar, portanto é completamente fazível e está a ser feito com clientes, com pessoas que estão no estrangeiro a assinar as atas. Ok, obrigada Salvador, não sei se querem acrescentar. Andreia, eu se fosse possível gostava só, porque é um ponto que tem criado alguma confusão, em particular quando, por exemplo, nós concluímos a nossa apresentação a dizer que os documentos que exijam escritura pública ou documento particular autenticado não permitem a utilização, ou podem não permitir a utilização de assinaturas eletrónicas. E isto porquê? Nós temos que ter presente que quando é exigido um notário, vamos pensar em exemplos práticos, que eu acho que estão aqui muitas empresas e, portanto, eu acho que o exemplo prático ajuda a sempre a visualizar melhor a diferença na questão. O acordo de cessação do contrato de trabalho, porquê que este documento não pode ser eletronicamente assinado para que não haja o tal período de arrependimento do trabalhador durante 7 dias? Porque o que está em causa aí, pela presença de uma terceira pessoa, não é só e apenas garantir que o trabalhador efetivamente assina aquele documento, mas como disse a Sónia bem, que o trabalhador tenha consciência dos efeitos que aquele documento vai causar na sua esfera jurídica. E, portanto, é um bocadinho a perspectiva do reequilíbrio de poderes naquilo que se pretende contratar. E outro exemplo, por exemplo, a escritura pública,
nunca nos podemos esquecer que o papel do notário não é só apenas certificar a assinatura dos outorgantes. Há uma validação formal de uma série de documentação, licença de utilização, pagamento de impostos, que é feita pelo notário e que tem que ser feita por questões até de interesse público. Era só isto que eu queria acrescentar. Obrigada, Nicole. Sónia, creio que há aqui uma questão que se calhar gostava de responder. O Duarte pergunta qual é a posição da Quatro Casas sobre a utilização da chave móvel digital do cartão de cidadão, que pode ser utilizada a título particular ou como MOE, para assinar documentos. O governo português indica que tem a mesma validade legal de uma assinatura à mão. Confirmam? Estava no medo. Sim, efetivamente o cartão de cidadão, e nós durante muito tempo demos também esse conforto aos nossos clientes, o cartão do cidadão efetivamente tem uma assinatura, tem incluída, que podemos ativar e utilizar, por exemplo, através de leitura, tem efetivamente uma assinatura digital qualificada que nós podemos apor nos documentos. E, portanto, tem razão, efetivamente, o cartão de cidadão tem integrado uma assinatura digital qualificada que pode ser usada para assinar os documentos, e a própria chave móvel digital permite, por exemplo, associar, caso eu não queira assinar enquanto pessoa singular, inclusivamente o cartão de cidadão e a chave móvel digital permitem ao titular do cartão de cidadão associar determinadas qualidades, como é, por exemplo, a qualidade de administrador, de procurador, de gerente, fazer através da aplicação, a autenticação GOV, através dessa aplicação e nesse website, fazer-se a associação de determinados poderes ao meu cartão de cidadão. E, portanto, eu consigo, desta forma, assinar determinados documentos. Portanto, tem razão. Obrigada, Sónia. Vou só colocar mais uma questão, porque estamos a receber imensas, para depois então avançarmos com a apresentação de Salvador. Só existe um regulamento a nível europeu para este efeito ou existem outros que entidades da União Europeia se podem basear para certificar? Este regulamento, ou seja, basicamente este regulamento é suficiente para fazer esta certificação de entidades dentro dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, não sei se percebo bem a questão. Efetivamente, este documento é suficiente, não só identifica os serviços que são serviços certificados, como permite fazer também uma consulta e faz um reconhecimento de todos os prestadores de serviços que são considerados Trusted Service Providers, e eu consigo verificar se um prestador de serviços que é reconhecido num Estado-membro também é reconhecido noutro Estado-membro, e a crescer, associado a esse prestador de serviços, estão também os próprios serviços de identificação eletrónica que são reconhecidos e que esse prestador de serviços presta. Portanto, na realidade, este regulamento dá-nos a resposta necessária. Obrigada, Sónia. Salvador, então vamos agora avançar para a nossa segunda parte deste webinar, dedicada então aqui a algumas soluções práticas e case studies, onde já estão a ser utilizadas as assinaturas digitais. Ok, já estão a ver, já está projetada a apresentação, certo? Gostava de, em primeiro lugar, agradecer à Câmara do Comércio, à Quatro Casas e à Andreia por este evento e por estarmos aqui a organizar isto. Eu vou só dar aqui, isto é apenas um guião daquilo que iremos falar aqui, portanto, só para perceberem quem somos e o que fazemos. Aqui um bocadinho o enquadramento, depois fazemos uns use cases, falamos na facilidade de utilização e no modelo de pricing de soluções, das nossas soluções. A Multicert nasceu em 2002, com os acionistas que são os atuais, que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a CIBS, o CTT e a PT, e o objetivo foi ser a empresa de referência em tudo o que era certificação digital e cibersegurança. Desde logo que ganhámos projetos de referência como o cartão de cidadão
e o passaporte eletrónico. Portanto, os certificados do cartão de cidadão e do passaporte eletrónico é a tecnologia da Multicert, e já temos esta tecnologia espalhada por cerca de 20 países. Temos neste momento 5 áreas distintas. A primeira que vamos falar aqui é a área de soluções digitais, as soluções de desmaterialização. A outra é a cibersegurança, outra são soluções de identificação, onde estão estes projetos de identificação como o cartão de cidadão, passaporte eletrónico ou documentos de identificação para empresas. E a seguinte é o voto eletrónico, temos soluções de voto eletrónico. Nesta área digital já contamos com mais de 35 clientes, emitimos cerca de 6 milhões de certificados digitais e estamos a caminho dos 2 milhões de transações dentro desta plataforma de desmaterialização. Queria realçar que este confinamento a que estamos obrigados trouxe-nos imensa procura, e as empresas, eu acho que nestes 2 meses avançaram 5, 10 anos no seu processo de desmaterialização interno, nas suas soluções digitais internas. Nós, tendo como base os certificados, rapidamente tivemos que encontrar soluções digitais que permitissem ao utilizador final, às empresas e ao utilizador final, desmaterializar processos, assinar documentos e no limite usar os certificados que disponibilizamos. E por isso desenvolvemos soluções que permitem desmaterializar esses processos. A primeira delas foi ainda nos anos 2000, 2006, 2007, desenvolvemos uma solução de fatura eletrónica. Solução essa, a fatura eletrónica já está prevista na lei há bastantes anos e foi o primeiro driver de desmaterialização. De seguida vem a desmaterialização, o principal setor que iniciou este processo de desmaterialização foi o setor bancário, o setor financeiro. E portanto foi com ele que são os nossos primeiros clientes. Nesta fase a maior parte dos nossos clientes estão dentro deste setor, quer seja banco, quer seja entidades de crédito ao consumo. E porque é que eu quero começar por aqui? Exatamente para dizer que nós, tendo começado por este setor, estamos bastante blindados do ponto de vista de legal, de compliance, porque tipicamente são os setores mais apertados do ponto de vista de regulamentação, e se temos soluções compliant para estes setores, eu diria que por maioria de razão estamos bastante preparados para todos os outros setores, que à partida são menos apertados que este. Portanto, de seguida, o driver dos clientes, o primeiro driver dos clientes, foi sempre desmaterializar no processo externo, na sua relação com clientes, com drivers de gerar novo negócio, de ter uma imagem diferente e por aí fora. E temos projetos em que os clientes, por uma questão de imagem, desmaterializaram a sua relação com os seus clientes finais, os nossos clientes bancos desmaterializaram a relação com os seus clientes finais, e isto, do ponto de vista de negócio, não lhes trouxe uma mais-valia, mas o que lhes trouxe foi uma grandíssima valia interna, porque todo o processo ao nascer digital reduziu-lhes drasticamente tudo o que sejam as operações de back-office que tinham todo o papel. Portanto, aqui eu quis levantar este tema porque há sempre a vertente externa de relação com clientes ou com fornecedores, mas há uma implicação grande interna também no driver custo que permite ser otimizado utilizando este tipo de soluções. Nós neste momento já estamos bastante, e os últimos meses ajudaram-nos bastante nisso, já estamos bastante a trabalhar de uma forma transversal no mercado.
temos clientes desde o retalho, farmacêuticas, entidades de serviços, energia, portanto estamos já a trabalhar em todas estas frentes, sendo que como disse no início, este processo acelerou muito, ou esta pandemia que estamos a viver acelerou muito esta desmaterialização nas empresas. Salvador, aproveito Sim. já agora só para partilhar aqui convosco esta informação de que aqui de uma primeira questão que eu coloquei aqui à nossa audiência, na realidade 50% já utiliza a assinatura eletrónica, 50% diz que não, portanto Certo. temos aqui uma audiência... Uma votação equilibrada. É isso. Só uma questão, a maior parte das empresas tem assinatura digital e utiliza a assinatura digital para concursos públicos, porque é obrigatório para as plataformas de contratação pública. Uhum. Eu conhecendo o mercado, aquilo que conheço, eu diria que depois a outra, se vimos isto por ordem, depois existe uma grande fatia de empresas que já utiliza a assinatura digital para as faturas, ou seja, a fatura eletrónica, e já tem isto. Então, até podemos perguntar isso à audiência, porque eu tenho aqui um inquérito até para lançar já. Certo. E para tentar perceber então um bocadinho melhor daquelas que já utilizam a assinatura eletrónica, em que processo é que o faz, não é? E já agora temos aqui mais 30 segundos para que a audiência nos dê um feedback. Ok. Tendo que a fatura eletrónica é efetivamente o processo mais utilizado. Continua, Andreia? Ou esperamos? Se calhar esperamos só mais 10 segundos. Ok. Para permitir que mais algumas pessoas votem, não é? E acabo de partilhar os resultados. Digamos que o processo outros é aquele Esses outros, exatamente. Agora, pronto, não sabemos o que é o outros. Se alguém quiser colocar no Q&A, nós agradecemos. Mas realmente a fatura eletrónica é aquele que está depois em segunda posição, e a seguir a contratação de fornecedores, e depois muito mais longe, digamos aqui nesta pool, os atos societários e o contrato de colaboradores. Sim. Nós, relativamente ao tema contratos com colaboradores, nesta fase da epidemia tivemos um crescimento grande, porque realmente empresas de trabalho temporário, empresas de recursos humanos, maioritariamente, e empresas grandes, tiveram um grande problema, não é? Portanto, com esta situação, tivemos aqui um crescimento grande nesta área específica de contratos, ou nestas soluções de contratos para colaboradores internos. Uhum. Eu vou seguir. Claro. Andreia, se houver perguntas Há muitas, mas eu acho que vou esperar então por que o Salvador nos apresente aqui as soluções, não é? Até porque eventualmente essas soluções já existentes podem responder aqui a algumas das questões que já foram colocadas. Ok. Bom, ainda agora aqui alguns casos de uso. Nós montámos uma solução que ajude a desmaterializar todo o ciclo de vida entre duas partes, ou seja, com clientes, com fornecedores e com colaboradores, desde o início da relação até ao fim da relação. Isto passa por soluções de identificação digital, que é o primeiro passo, e soluções de assinatura digital, o que nós chamamos de contratação digital, ou contratação eletrónica, e um último passo é soluções de comunicação e fatura eletrónica. Ou seja, a plataforma consegue responder a isto. Com estas soluções, os nossos primeiros clientes, como disse, começaram aqui pela contratação com clientes, maioritariamente bancos, para aberturas de conta ou para a compra de produtos financeiros. Este foi o primeiro drive. Ou para simplesmente a desmaterialização dos processos chamados de movimentação de balcão, através de um tablet por traço biométrico.
Este foi o primeiro drive. Inicialmente, há 5, 6 anos atrás, nós íamos sempre acompanhadíssimos de advogados para as reuniões, porque o tema era muito mais legal e havia uma cultura ainda por ultrapassar, uma cultura muito agarrada ao papel, portanto havia muito medo de como é que isto do ponto de vista legal seria reagido. Hoje em dia não, ou seja, já se vê as empresas, os próprios legal das empresas muito mais abertos a este tipo de soluções. De seguido começou-se a ver os contratos com trabalhadores, ou seja, o primeiro passo foi muito assinatura com certificados e assinatura por traço biométrico. Agora já se vê, o traço biométrico implica haver um dispositivo, um tablet, ou seja. Neste momento já se vê muito assinatura por SMS OTP e assinatura por SMS OTP e agora assinaturas com chave móvel digital e cartão de cidadão e por aí fora. Eu queria só referir duas coisas. O tema de chave móvel digital, portanto, relativamente ao cartão de cidadão, a única coisa, a vantagem que tem é não ser necessário um dispositivo. Portanto, as pessoas poderão ter esse certificado sem ser necessário um dispositivo depois para utilizar o certificado. De seguida, nós, como estamos a ver aqui, estamos a falar de assinaturas por traço biométrica, de assinaturas por SMS JP, isto tudo são assinaturas avançadas. Ainda agora aqui um bocadinho ao início da apresentação, daquilo que a Nicole falou, a grande diferença entre assinaturas avançadas e qualificadas, isto do ponto de vista técnico, legal já foi falado, é que as avançadas, o processo não existe um processo se estivermos a falar de certificados, não existe o processo de validação para a emissão do certificado, é um processo que tem uma validação inferior e daí, ou seja, não é necessário estar presencialmente com as entidades que emitem esses certificados para ser emitido um certificado. Basta enviar documentação, a documentação é validada e nós emitimos. O que é que isto faz? Faz com que, do ponto de vista legal, seja repudiável, não é? Portanto, o que é que... Salvador, é o que acontece com o nosso certificado da ordem, não é? Sim, mas neste caso na ordem houve um entendimento entre governo, entidades reguladoras e a ordem para permitir que fosse emitido com os certificados avançados. Mas sim, okay. é o que acontece. Okay. Dentro destas assinaturas avançadas estão também as assinaturas por SMS OTP e as assinaturas por traço biométrico. O que é que acontece aqui? Nós desenvolvemos uma solução para dar maior valor probatório às assinaturas avançadas. Desenvolvemos aqui uma solução que chamamos notário digital, ou seja, em que garantimos, do ponto de vista digital, quando determinado documento é apresentado a outra parte, conseguimos fazer uma gravação de tudo isto, conseguimos reconstruir todo o processo, isto é, conseguimos dizer quem é o emissor, quem é que é o receptor, qual é que foi o documento que foi assinado, quando é que foi assinado, de que forma é que foi assinado, qual é que era o conteúdo e por aí fora. Portanto, isto ajuda-nos a gerar provas e depois custodiamos essas provas, exatamente como faz o notário físico, custodiamos essas provas e em caso de haver um litígio entre as duas partes, nós ajudamos, ou seja, somos o terceiro de confiança que apresenta essa prova. Portanto, isto aqui, porque é que desenvolvemos este serviço? Porque se estivéssemos à espera de assinar só com assinatura qualificada, a maior parte da população não tem, a nível nacional e a nível europeu, e vamos só ficar por nacional e europeu. Portanto, com esta solução conseguimos começar a desmaterializar muito mais processos em massa, ou seja, desmaterializamos os processos na banca, nos seguros, no retalho, portanto, permitindo outros métodos de assinatura. Portanto, aqui isto é um caso de uso, com fornecedores, colaboradores e clientes. Outro caso de uso, portanto, o tema das atas. Portanto, trabalhamos com grandes empresas nacionais na assinatura de atas, empresas que são várias pessoas no grupo, em que existem procuradores. Um procurador é procurador de várias empresas, portanto, tipicamente aqui há 2 métodos de assinatura, ou
certificado digital, que é emitido para cada um deles, ou SMS. A maior parte deles, neste caso, estão a assinar por certificado digital, estamos a falar de grandes empresas e empresas também cotadas. Isto tem a parte de emissão de certificado. Neste momento, os certificados já podem ser disponibilizados ou em token USB ou em smart card, tipo o cartão de cidadão, ou na cloud, em que o titular do certificado só recebe um código e usa esse código. É muito mais prático. Outra utilização da nossa plataforma é, por exemplo, na utilização de base de dados, ou seja, temos já clientes, como nós temos um módulo de identificação, em que identificamos, por exemplo, se o documento de identificação, cartão de cidadão que o cliente está a apresentar por fotografia é verdadeiro ou falso, e depois verificamos se a pessoa que está a apresentar esse documento é a mesma do documento, fazemos um match entre a pessoa e o documento de identificação, temos soluções de identificação eletrónica, portanto, com isto conseguimos dar soluções de atualização de base de dados automática aos nossos clientes. Como é que isto é feito? O cliente recebe um SMS ou um e-mail, é pedido para tirar uma fotografia, uma selfie ou uma videochamada, tipicamente uma selfie, o cliente dá esses dados e em segundos esta informação é colocada logo automaticamente nas plataformas dos nossos clientes e eles atualizam essas bases de dados automaticamente. Isto tem tido uma grande adesão e teve uma grande adesão durante este período. Depois, relativamente aqui, não sei se temos ou não, mas empresas de logística que tenham que entregar sempre as notas de carga, pronto, os documentos que são obrigatórios dentro de um processo de entrega, de recolha de mercadorias ou de serviços, o que seja, portanto, tudo isso aí pode ser desmaterializado ou utilizando tablets por traço biométrico ou utilizando SMS OTP. O tema do tablet já está a ser menos utilizado e a ser utilizado ainda que seja presencial, que as pessoas estejam presencialmente, é utilizado o SMS OTP. Porquê? Porque tipicamente são coisas com pouco risco, a utilização de uma assinatura avançada versus uma assinatura qualificada tem só que ver com o risco que determinado processo tem para a organização. Portanto, se são processos com muito risco, tipicamente vai-se para a assinatura qualificada, porque diminui o risco, tem 100% de valor precautório e é não repudiável, enquanto que as outras, é como já expliquei anteriormente. E por último, há aqui a parte da fatura eletrónica, que está no fim da relação, mas no fim da relação entre duas partes, mas pós isto há a possibilidade também de desmaterializar tudo o que seja as comunicações que se enviam para os nossos clientes ou aos nossos fornecedores. O exemplo é a carta normal ou carta com recepção, e aí também se usam as assinaturas digitais para garantir as recepções dos documentos que são enviados. Portanto, com isto conseguimos, no fundo, desmaterializar todo o ciclo de vida dos nossos clientes. Relativamente à facilidade de integração, ou seja, nós temos, isto são os vários serviços que falámos aqui, mas no fundo a fatura eletrónica é disponibilizada uma API para integração, tipicamente 2 a 3 semanas está feito. Quando falarmos de assinaturas de contratos, são disponíveis ou em portal em que 1 a 2 semanas está feito, ou numa API em que 2 a 3 semanas está feito. Mas depende muito também da disponibilidade dos nossos clientes. Nós temos uma equipa disponível só para fazer isto, portanto é uma coisa, não são projetos de 3 meses, complexos, não sei o quê, não. São APIs de fácil integração bastante standard para disponibilizar isto aos nossos clientes. E o mesmo para a parte da validação e comunicação eletrónica. O modelo de pricing, tipicamente, relativamente à fatura, é um variável e depois depende se fazemos a custódia da fatura ou não. Relativamente aos outros, há sempre uma fase há sempre um setup, que no fundo são serviços nossos de apoio às integrações ou às configurações dos portais. Há um licenciamento com base nos serviços que são
que são disponibilizados, porque temos bastantes serviços, dentro desta panóplia que vos falei, temos bastantes serviços, e quanto mais serviços temos, mais garantia de suporte temos que dar do nosso lado. Depois há um consumo variável com base em volumes, dependendo do que é que estamos a falar, se é assinatura, se é identificação, se é comunicação, whatever. Portanto, mas isto depois também vos faço, será enviado a todos. E no fundo é isto. Eu não sei se agora há perguntas. Olá, Salvador, obrigada também por partilhar connosco aqui algumas implementações práticas da assinatura digital. Sim, temos imensas perguntas, eu acho que temos aqui uma maratona muito grande de questões para responder, já vão quase em 20, acho eu. De qualquer forma, eu vou tentar ser rápida e sempre que possível pedia-vos então que também fossem breves nas vossas respostas. Portanto, temos aqui uma questão do Alexandre. Uma empresa que obriga a 2 assinaturas, que contrata um certificado e que entrega toda a documentação necessária e é validado pela entidade certificadora, quando assina digitalmente um projeto europeu e que é pedido um documento da certificadora a confirmar que está compliant, as certificadoras não seriam obrigadas a terem esta documentação no mínimo em inglês, já que estão compliant na União Europeia? Nada nos obriga a isso, mas quando nos é pedido, podemos fazê-lo, mas nada nos obriga a isso. Ok, obrigada. A Elizabeth questiona se existe a possibilidade de uma terceira entidade, exemplo, um banco, certificar. Não. Existe, nós somos uma CA, portanto, nós somos regulados pelo Gabinete Nacional de Segurança e somos uma CA. O que é uma CA? É uma Certification Authority, ou seja, estamos dentro da lista de Trusted Service Providers a nível europeu. Portanto, temos que seguir uns certos requisitos para sermos uma CA, reconhecida localmente e a nível europeu. E nós, como CA, temos 2 grandes processos que fazemos. Uma é a validação da documentação, e isto sim podemos subcontratar, portanto temos clientes como, por exemplo, a Ordem dos Médicos, são a nossa RA. O que é o RA? São a nossa Registration Authority subcontratada, ou seja, eles fazem todo o processo de validação da documentação, são auditados regularmente e quando nos enviam um pedido para a emissão dos certificados, neste caso são qualificados, nós emitimos esses certificados qualificados, mas regularmente estamos a auditá-los para garantir que o processo é bem feito. E isto sim pode-se contratar. A emissão de certificados nunca se pode contratar, tem que ser só as CAs que podem fazê-lo. Ok. Os certificados de origem podem ser assinados eletronicamente? Não percebi a pergunta. Os certificados de origem podem ser assinados eletronicamente? Eu já tinha reparado nessa questão, Andreia, mas é assim, eu teria que ver o regime aplicável aos certificados de origem, é uma pergunta muito específica. Podemos eventualmente depois verificar esse regime legal para ver se, por exemplo, não tem aquelas restrições que a Sónia indicou sobre documento particular autenticado, assinatura por escrito, enfim, teríamos que analisar. Bem, de qualquer forma, a Câmara de Comércio emite certificados de origem e eu posso falar aqui da nossa experiência, inclusive é acreditada pela International Chamber of Commerce para isso, e os nossos certificados de origem são eco sempre que as empresas nos solicitam, ou seja, os nossos certificados de origem, aliás, durante estes últimos meses, a maioria dos certificados de origem que nós emitimos foram certificados de origem eletrónicos e validados, portanto, com válido, está bem? Aliás, nós trabalhamos com a Multicert neste âmbito. Depois, Nicole, tenho aqui mais já algumas questões para si. Em que caso será suficiente uma assinatura eletrónica simples? Por exemplo, documentos societários internos, como atas, será suficiente? Eu, de facto, não refiro, ou nós não referimos essa modalidade da assinatura eletrónica simples, porque essa efetivamente é aquela que nós entendemos que poderá trazer maiores dificuldades na tal livre apreciação do juiz. Porque, repare, enquanto a assinatura eletrónica avançada permite identificar pelos critérios de autenticação que é aquela pessoa que recebe aquele e-mail, é aquela pessoa que recebe aquela mensagem, que recebe aquele token, aquele código, etc. E há todo um rastreio sobre a identificação da pessoa tal como o Salvador identificou. A assinatura eletrónica simples, estamos, por exemplo, a falar daquelas assinaturas que surgem nos e-mails.
Ora, essa nem sequer a perícia forense vai conseguir validar se eu não peguei na assinatura da Sónia, coloquei no meu e-mail e me identifiquei sem da Sónia. Portanto, eu diria que essa não deve mesmo ser utilizada, a não ser naquilo que já o é, que é a gestão cotidiana de e-mails, diria eu. Ok. Não sei se... Eu penso que sim, aliás, temos uma pergunta a seguir que também tem a ver com este tema e que eu penso que uma parte desta pergunta já está respondida. O Fábio pergunta ainda se no caso da assinatura avançada não estaremos em muitos casos perante uma verdadeira prova diabólica no que toca à identidade do suposto signatário. Eu entendo que não e percebo que de facto esses lá está são os receios que a maioria das pessoas têm, porque eu também já tinha visto aqui nas Q&A que alguém falava na perícia forense relativamente à criptografia da assinatura, portanto perceber se foi ou não aquela pessoa a assinar, que como nós sabemos essa perícia também é falível porque é feita por um humano, não é? Portanto, na nossa opinião, hoje em dia a máquina traz-nos esta segurança, esta não digo total, mas maior no que toca à rastreabilidade e à identificação inequívoca do signatário, com todas as medidas de segurança que já temos. Por isso é que eu entendo que a assinatura eletrónica simples, não sendo possível a perícia forense ou não sendo possível essa rastreabilidade que o Salvador indicou, torna-se de facto a mais fraca em termos de prova de probidade legal. Okay, aliás, o Salvador descreveu um bocadinho como é que funciona o processo, Andreia, ou seja, que tem em forma, os Trusted Service Providers têm em forma de depois fazer um bocadinho o rastreio daquilo que se faz desde a atribuição de uma determinada modalidade de assinatura até à respectiva aposição num documento, e é essa, ou seja, a prova pericial ou o exame pericial que se fará em tribunal, caso a questão se coloque em tribunal, será feito com a ajuda deste terceiro, como é o caso da Multicert, em vez de chamarmos um perito para verificar se aquela assinatura é da Andreia ou se é da Sónia, ou da Telma ou da Nicole. Isso é um trabalho que fazemos. Exatamente. E é uma prova mais objetiva, diria eu, não é? Exato. Telma, duas questões aqui que talvez possa ajudar a esclarecer. Em termos de assinaturas de contratos, estes podem resolver automaticamente entre as partes para a prestação de um serviço. Exemplo, uma anuidade paga mensalmente para uma assinatura a um ginásio. Já pode ser feito totalmente digital. Já pode ser feito digitalmente de A a Z? Como eu disse há pouco, esse tipo de contrato é um contrato de consumo e, portanto, não sei, parece-me que não existe forma escrita e por isso poderá ser assinado livremente como as partes acordarem. Se as partes acordarem que é uma assinatura eletrónica, será uma assinatura eletrónica. Convém estar no clausulado do contrato que a assinatura será feita, é aceita por meios eletrónicos para acautelar qualquer questão futura. Eu, quanto às atas, também gostava só de acrescentar o seguinte: aquele artigo que eu falei há pouco do Código das Sociedades Comerciais diz que qualquer documento que tenha que ser escrito nos termos do Código, a não ser que seja exigida outra forma de assinatura, pode ser feito através de um meio eletrónico, desde que garanta essa genuidade. Ou seja, por regra, quando temos atas em que não são assinadas presencialmente, estamos a falar de assembleias ou de reuniões feitas através de meios telemáticos. Esses meios telemáticos têm que ser assegurados pela sociedade no sentido de garantirem que a pessoa que está presente é a pessoa que tem poderes de representação ou a pessoa que deve estar presente e que é acionista ou sócio. A partir daí, se a ata for assinada por forma digital, por forma eletrónica, desde que, mais uma vez, a genuidade dessa assinatura ou a durabilidade dessa assinatura possa ser garantida pela sociedade, não vejo que haja alguma questão quanto a isso. Quanto ao facto dos livros de atas digitais, eles já existem e podem ser assinados desde que cumpram depois os requisitos do Código Comercial, que é ter o termo de abertura, o termo de encerramento e ter as folhas todas numeradas e rubricadas por quem assina o termo de abertura e o termo de encerramento, que será, no caso das cotas, os gerentes ou o presidente da mesa, se estiver nomeado para o efeito, e no caso das sociedades anónimas, o presidente da mesa ou os administradores, conforme estiver previsto nos estatutos das sociedades. Ok, obrigada. Outra questão, como se pode processar a assinatura entre assinantes que se encontrem fisicamente em diferentes países, por exemplo, Portugal e Peru? Mais uma vez, isto
Sim, mais uma vez, isto vai depender do tipo de contrato que estamos a falar. São contratos que não exigem nenhuma autenticação material, como a Sónia referiu, em que não exige nenhuma obrigação de estar a ser garantido que a parte leu e tem conhecimento e que a lei exige esse requisito. Este contrato pode ser assinado de forma eletrónica por qualquer uma das partes, estando elas em qualquer parte do mundo. O que normalmente aconselhamos é que haja uma cláusula no fim, dizendo exatamente isso, que o contrato vai ser assinado por assinatura eletrónica, que um está a assinar e identifica o local onde está a assinar e o outro identifica o local onde está a assinar, independentemente de não estarem no mesmo sítio. Ou seja, os contratos não têm que ser assinados presencialmente, sempre que não seja exigido esse requisito, presencialmente no mesmo local, no mesmo país, no mesmo escritório. As partes podem assiná-los onde estiverem, desde que isso fique, nós só aconselhamos que isso fique claro no contrato, para que depois, quando um dia for preciso dizer que os contratos foram assinados assim, essa prova possa ser feita de forma mais simples e mais intuitiva. Ok, obrigada, Telma. O Nuno parece que não percebeu aqui a questão relativamente ao notário, ou seja, se ele valida e garante todos os documentos, faz sentido que a assinatura do acto, escritura, seja simplificada e eletrónica? Ele pergunta se podem esclarecer. Eu penso que essa questão já teria sido esclarecida com aquela anotação que eu dei relativamente ao último slide da nossa parte, ou seja, o notário, tal como o advogado, nem sempre está presente apenas para garantir que é aquele signatário que assina aquele documento e é aquela pessoa que manifesta a sua vontade. Isto é o serviço da assinatura eletrónica ou digital, é a funcionalidade de uma assinatura. O notário tem mais funcionalidades e, em alguns casos, isso justifica-se, seja por reposição de equilíbrio de poderes no contrato, seja por validação de documentos por motivos de interesse público ou outro. E o objetivo aqui, Nicole, deixa-me acrescentar, muitas vezes tem a ver também com atestar-se que a pessoa confirma que compreendeu, não é? E tem a ver com a própria manifestação da vontade da pessoa quanto a um determinado ato. Exatamente. Okay. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, Andreia, que é o seguinte: quando os contratos são assinados fora de Portugal e são contratos internacionais, deve ter sempre tido em conta qual é a lei aplicável, designadamente para efeitos de enforcement desse contrato. Ou seja, em Portugal pode não ser exigida a assinatura perante notário ou uma assinatura autenticada, mas poderá ser exigido no Peru, que era o exemplo que nos estavam a dar. Portanto, depende do local ou da jurisdição que vai depois analisar o contrato num tribunal, que deve ser escolhida a forma de assinatura desse contrato. E dou um exemplo muito simples. Por exemplo, em Portugal, para que um documento particular possa ser considerado um título executivo, como uma confissão de dívida, é preciso que seja feita por termo de autenticação. Até há pouco tempo bastava as assinaturas reconhecidas notarialmente, mas agora é necessário, daqui a alguns anos atrás, é necessário um termo de autenticação. Obviamente que aí, se ele for assinado no Peru pelo devedor, se o devedor não for ao consulado português no Peru ou não for ao notário, e aí depois tinha que verificar se bastava a apostilha da AIA ou não, obviamente que não seria um título executivo cá em Portugal e teríamos que passar por todo um processo declarativo, de condenação, para depois então ir para a ação executiva. Ok, obrigada. Bem, temos aqui uma questão um pouco mais complexa, vamos tentar responder em 5 minutos e depois as restantes ficarão, aquilo que eu propunha era que enviassem depois um e-mail, tal como sugeriram, têm aqui os vossos contactos para detalhar mais algumas questões que tenham ficado por esclarecer. Portanto, temos aqui na assinatura digital qualificada em que se comprova, por exemplo, os poderes... Eu vou ter que começar a organizar melhor as refeições e pensar melhor nas coisas que eu vou pedir. Os poderes, eu peço desculpa, mas eu estou a ouvir como ruído. Na assinatura digital qualificada em que se comprova, por exemplo, os poderes de representação de uma empresa, a qualificação é garantida a todo o tempo, ou seja, se houver uma alteração de gerência, essa alteração é imediatamente refletida
na qualificação da assinatura. E depois, a data de um contrato assinado digitalmente é a data da última assinatura? Eu posso responder a isso quanto à questão da gerência. A gerência, ou seja, o gerente quando assina um contrato, nessa qualidade, é gerente nesse momento, mesmo que daqui a 2 dias ele venha a renunciar ou a ser destituído como gerente, aquele documento, quando ele o assinou, era gerente e, portanto, vai ter sempre validade. Quanto a isso, não altera o facto de ele mais tarde deixar de ser gerente. Por outro lado, a questão da alteração do... Telma, deixa-me só acrescentar, ou seja, se ele está a assinar com certificado digital, o que acontece é a entidade em si tem que avisar a entidade certificadora a dizer é para revogar esse certificado, e esse certificado é revogado nesse momento. Exatamente. Nós não sabemos, ou seja, nós não temos uma comunicação direta com o registro comercial para saber isso. Tem que ser cada uma das entidades a pedir. Há um processo para revogação, pedem-nos e nós... Ou seja, tal como quando pedimos o certificado, é suposto-se fazer prova de que aquela pessoa tem os poderes para representar uma sociedade, não é? Independentemente da qualidade de gerente, de administrador, de procurador. No momento em que uma pessoa coletiva sabe que aquela pessoa acessa funções, tem de ter esta preocupação, não é? De informar o Trusted Service Provider que efetivamente aquela pessoa já não pode utilizar aquele certificado porque já não tem os poderes que estão associados ao certificado para vincular a sociedade. Porque pode acontecer essa pessoa sair da empresa e o certificado continuar ativo e ele continuar a assinar documentos pela empresa. Portanto, isso tem que ser logo comunicado. Em bom rigor também pode acontecer sem estarmos a recorrer às assinaturas eletrónicas, não é? Claro. Na prática. Ou seja, porque eu acho que o objetivo principal aqui era, como a Nicole dizia muito bem, é a questão do desmistificar. Nós não podemos querer associar mais formalidades à assinatura eletrónica, e certamente todos concordam comigo. Não podemos querer associar aqui mais requisitos e mais formalidades do que aquelas que existem para as assinaturas autógrafas e para, não é, para a assinatura dos documentos de forma autógrafa sem ser eletrónica, ou sem estarmos a falar de documentos eletrónicos. Ok. Há aqui uma questão, por ser diferente, acho que vale a pena colocar. O José Arnaud pergunta se no ensino superior, para lançamento das notas finais das unidades curriculares, a assinatura eletrónica nessas pautas é tão válida como a assinatura manuscrita? Eu mais uma vez diria que sempre que teríamos que consultar a lei que regula, mas não, eu diria que sim, até porque esta é uma assinatura manuscrita que eu acho que é simples e, portanto, nessa medida diria que é perfeitamente substituível pela assinatura eletrónica. Ok. E de que forma é que um leigo poderá saber se num documento foi aposta uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada? Eu aqui posso ajudar, ou seja, quando temos um documento assinado digitalmente, tipicamente é um PDF, e no PDF, quando é assinado com certificado digital, eventualmente eu poderei fazer aqui uma partilha do ecrã para mostrar como é que isto poderá ser feito. Dê-me só um segundo. Eu posso deixar eu vou fazer stop share, Salvador, para conseguir. Dê-me só um segundo. Dê-me só um segundo para eu conseguir ter aqui um documento assinado. PDF assinado. Aqui. Eu já agora aproveitava este bocadinho em que o Salvador está à procura do documento para dizer que, sem prejuízo de nós podermos recorrer a todas as soluções que têm os prestadores de serviços, os Trusted Service Providers, e que em termos institucionais é aquilo que faz sentido, eu acho que os leigos podem aproveitar, os leigos de que estamos aqui a falar, podem aproveitar para fazer um bocadinho a experiência e para ver como é que funciona a assinatura que está associada ao nosso cartão de cidadão. Enfim, é o que está mais acessível a todos nós, pessoas singulares, não é? Pelo facto
temos o cartão de cidadão, conseguimos perceber, para ficarmos também um bocadinho mais, por uma questão de curiosidade, para ficarmos um bocadinho mais familiarizados com estas realidades. Sem prejuízo, obviamente, de quando estamos a falar depois de uma sociedade, fazer todo o sentido que se recorra, por todos os motivos que falámos aqui, a um prestador de serviços de confiança e aos produtos que os próprios têm e que são reconhecidos como sendo serviços de confiança. Mas para o leigo, o meu conselho, e certamente concordam comigo, é que, por uma questão de curiosidade, peguem no vosso cartão de cidadão, vão à aplicação autenticação.gov e naveguem um bocadinho para perceber como é que estas coisas funcionam. Já estão a ver o documento aqui? Sim. Pronto, este documento, quando estamos a falar de documentos assinados com certificados digitais, para saber se é um certificado digital qualificado ou avançado, tem sempre um painel de assinaturas, ou seja, para além de isto poder ficar visível aqui, mas isso é só uma parte autógrafa da coisa, vamos ao painel de assinaturas e vamos ver que isto foi assinado pelo Salvador Palha, não é? E aqui vamos ver detalhes da assinatura, e aqui detalhes do certificado, e aqui vamos ver que o certificado é emitido pela Multicert, assinatura digital, chaves criptográficas, aqui está isto, e aqui temos mais informação técnica sobre o produto. Onde é que está a dizer que... Eu queria saltar, Mariana, vai lá ter com ela. Onde é que está a dizer que é avançado ou qualificado? Comercial. Deixa-me só ver aqui. Isto vai ser aqui. Eu acho que estava aí, Salvador, chave pública e chave privada, portanto, no fundo, acaba por ser esse o... Duas pistas. Está aqui o uso da chave em baixo, acho que estava a dizer. Escolheste a dela. Chave pública. É duas iguais? Sim, mas é o tipo de chave. É o tipo de chave. E chave ver detalhes. Deixa-me só ver aqui. Certificação válido por não revogar a resposta foi assinada. Não tem ST, Mariana. Aqui está as características do certificado, porque aqui é... Bom, eu posso depois esclarecer exatamente onde é que aqui conseguimos ver logo diretamente o que é, se é avançado ou qualificado. Não será aí onde diz não recusa? Sim, aqui é assim, mas aqui não recusa, eu consigo ver logo, mas para quem é leigo, eu pensava que tinha aqui uma informação a dizer certificado avançado ou certificado qualificado. Aqui não recusa, ajuda logo a percebermos isso. Mas pronto, depois dou mais algum detalhe. Estar a usar a chave pública e privada, não é? Portanto, mas os avançados também têm, pública e privada. Okay. Mas pronto, é através daqui. Quando estamos, isto é entre certificados digitais avançados e qualificados, é que vemos ali. Portanto, olha, aqui embaixo, eu assinei cá embaixo, ou seja, o documento dizia só teste e eu assinei cá embaixo. E aqui embaixo aparece visualmente isto. Depois, se eu quiser ir a mais detalhes, vou ver. Quando estamos a falar de assinatura por traço biométrico, que é uma avançada, vê-se o traço, vê-se a imagem do traço, não é? Quando estamos a assinar por SMS OTP, poderá haver-se uma imagem destas a dizer que a assinatura foi assinada com um SMS enviado para o telemóvel tal, portanto, automaticamente isso vê-se logo que é uma assinatura avançada, que não é qualificada. Aqui a grande coisa é verificar se é qualificada ou avançada dentro dos certificados digitais. E isso vê-se aqui no painel de assinaturas. Ok, obrigada. Já agora há quem pergunte qual é a forma de validar o telemóvel ou e-mail para garantir que o envio do SMS OTP é para o cliente correto. Pronto, aí o que é que nós fazemos? A banca, por exemplo, para processos de abertura de conta, e o Banco de Portugal regulou, para se poder desmaterializar processos, regulou o processo de identificação. Ou seja, está muito bem claro como é que identificamos as pessoas e a partir daí, tendo as pessoas identificadas eletronicamente, isto é o Salvador, tem este e-mail, tem aquele telefone e por aí fora, a partir daí já se pode usar meios eletrónicos para assinar. Portanto, e como é que isso se faz?
com soluções de identificação como nós temos, onde se tira uma fotografia ao documento de identificação, cartão de cidadão, por exemplo, onde validamos se o documento de identificação é verdadeiro ou falso, e depois fazemos um match dessa fotografia com uma selfie que o cliente tira, ou com uma videochamada. No caso do Banco de Portugal, para o processo de abertura de conta, é com uma videochamada. E tudo isto fica gravado. E gravado, ou seja, são geradas provas da identificação, nós geramos essas provas da identificação, e depois enviamos essas provas de identificação para o nosso cliente, para o emissor. Isto é que é a prova da identificação. E depois, quando a solução da assinatura é assinada por um SMS, o que nós garantimos é que foi aquele número de telefone que assinou, não foi que aquele número de telefone é daquela pessoa. Não, isso tem que ser feito a anteriori, ou seja, essa parte da identificação é feita a anteriori, tem que ser garantida a anteriori pelo emissor, quer seja por soluções nossas ou porque já tem isso feito na sua base de dados, já tem claramente identificado aquele cliente. Ok, última questão tem a ver com processos, nomeadamente cartas de crédito na banca. Se a documentação, se a banca pode certificar documentos recebidos de terceiros como documentos originais na sua posse. Isto tem a ver com a utilização recente de plataformas por parte da banca, como o Bolero ou o SES Docs. Quando um documento nasce digital, não existem originais e não originais. Existe um documento digital que é partilhado às vezes que quisermos. Portanto, eu acho que com isto matamos essa pergunta, correto? É um bocadinho como a certidão permanente, não é, Salvador? Portanto, a própria certidão permanente hoje em dia não é fisicamente, não existe um documento da certidão comercial permanente físico. Portanto, ele é digital, temos um código de acesso, ou vários. O tema aí é que como vem com código, como o código vai mudando, aí é diferente. Não, ligeiramente ou não? Não. O código pode ter 10 códigos, vão todos dar acesso à mesma certidão. Sim, ok. Então pronto. Então é isso. E já agora, a Carla pergunta onde é que pode estar disponível a assinatura digital? A assinatura digital, estivemos a falar de certificados digitais, utilizando certificados digitais, que às vezes as pessoas confundem assinatura digital com certificado digital. O certificado digital serve para fazer assinaturas digitais. Portanto, se a pergunta é onde é que está disponível um certificado digital, poderá ir a a nossa loja online, somos um dos fornecedores disso, multicert.com, e tem lá os diferentes tipos de certificados que se vendem. A assinatura digital, penso que a pergunta só pode ser essa, porque de resto há de ser assinar digitalmente, ou SMS, ou traço biométrico, todas as outras formas, ou chave móvel digital, todas as outras formas que existem. E agora temos aqui o Tomás que pergunta, diz que tem um certificado digital emitido no Brasil e pergunta se pode tirar um certificado digital em Portugal sem ter Unifaina. Não, tem que ter a documentação toda correta cá. Por exemplo, os certificados do Brasil não são aceitos cá e os nossos não são aceitos lá. Porquê? Porque a estrutura dos certificados é diferente, ou seja, localmente tem uma regulamentação que é diferente, e para os certificados serem válidos cá, eles têm que estar, a CA do Brasil tem que estar registada no gabinete, no regulador cá, no Gabinete Nacional de Segurança. E tudo isso é um processo. E nós, para fazer lá, é exatamente igual. Ok, muito obrigada a todos. Penso que tentámos, na medida do possível, esclarecer todas as questões que foram colocadas ao longo desta sessão. Queria agradecer uma vez mais à Sónia, à Nicola, à Telma, ao Salvador por partilharem connosco aqui este webinar e recordar então que iremos enviar a apresentação que foi efetuada por e-mail e assim que tivermos também o link para a gravação da sessão, o mesmo será partilhado. Muito obrigada e espero que tenha sido esclarecedor e útil para todos os nossos ouvintes. Obrigada a nós pelo convite. Sim. Obrigada, Andreia, e ao Salvador também. Mais interessante. Mais prática, pelo menos. Obrigada. Obrigada Obrigada a todos. Obrigada e bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Obrigada. Tchau.